manhã. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral exonerou na manhã de ontem o servidor público Alexandre Gomes Machado. O jornalista estava lotado aí no setor que cuida da veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Oficialmente, o TSE diz que a exoneração foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral e motivação política e que vai abrir um processo administrativo para investigar a conduta aí do servidor. Pois é, e depois disso, vários acontecimentos marcaram a quarta-feira. E uma delas, que terminou, foi com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, criticando aí Alexandre de Moraes, dizendo que foi prejudicado por fraude em sessões e prometendo recorrer de uma decisão do TSE. O presidente e candidato à reeleição, ele criticou a decisão do ministro, que além de afirmar que foi prejudicado por fraudes nos casos das inserções, o presidente também prometeu entrar com um recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele indeferiu ontem o pedido da campanha do presidente para investigar uma suposta fraude nas inserções da propaganda eleitoral do candidato nas rádios do país. Esse é o principal assunto da nossa entrevista. E a gente que vai falar com o nosso parceiraço aí, o advogado e ex-juiz eleitoral Vladimir Capistrano, que sempre presente aqui para esclarecer os assuntos mais importantes desse cenário eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor Vladimir. Bom dia, Alice, Virgínia, Júlio, a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Satisfação estar aqui de novo, né? Eu acho que quando o telefone de Vladimir aparece lá, Virgínia, eu não vou atender, não. Já sei que é trabalho. Porque eu vou ter que acordar mais cedo. Mas, doutor Vladimir, muito obrigada mais uma vez por sua gentileza de nos esclarecer, de estar com a gente para esclarecer fatos, né? E numa campanha de segundo turno tão disputada, tão polarizada quanto essa, os fatos novos, eles, como a gente costumava, eu lembro que Agnello dizia que na política é assim, você olhou para o céu de um dia, termina o dia diferente porque a nuvem já mudou de configuração. Como é que você avalia, ao olhar da justiça, né, da legislação, o que é que representou o episódio de ontem envolvendo a denúncia de inserções de rádio e televisão que não teriam sido veiculadas, prejudicando o candidato Jair Bolsonaro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e as consequências disso para o processo? Sobre o processo em si, Virgínia, ele tem uma abordagem política e uma abordagem jurídica. A abordagem jurídica é que o processo e o despacho, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que extinguiu o processo por inépcia da inicial, ele foi muito claro nessa análise de que o pedido apresentado pela coligação do candidato Jair Bolsonaro, ela está totalmente despida de qualquer... Ele não fala nem de prova, ele fala de indício. Ele diz que os documentos apresentados, eles são vazios, eles não demonstram a fraude que a petição alega ter havido. Certo? É essa a base jurídica da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, de fato, eu tive o cuidado de ver os relatórios, eu não tive acesso, obviamente, ao conteúdo do link, porque ele é restrito aos servidores do TSE, mas o conteúdo dos relatórios ele é muito frágil. O relatório apresentado com a petição inicial, ele se limitava a uns gráficos, eram uns gráficos, esses gráficos de coluna. E o relatório apresentado, os documentos apresentados com a emenda da inicial, eles também não trazem nenhuma informação substanciosa sobre a alegada fraude. O que o ministro disse foi, olha, com esses elementos eu não tenho como abrir uma investigação. E ainda tem um aspecto, a investigação foi proposta pela coligação do candidato Jair Bolsonaro contra a coligação do candidato Lula. E a legislação eleitoral sequer prevê isso. A legislação eleitoral prevê que se as rádios deixam de veicular em sessões, a representação tem que ser proposta contra a rádio, porque é a rádio que será punida, o veículo que será punido, ou a rádio ou a TV, que deixou de veicular em sessão ou programa em bloco. A representação, a denúncia, eles nem chamam de representação, né? Chamam de denúncia, tanto que foi distribuída para o presidente e não para um ministro da propaganda, o ministro auxiliar, ela é direcionada contra a coligação do candidato Lula e contra o candidato Lula. E o pedido dela, além da abertura da investigação, é que toda a propaganda do horário eleitoral gratuito da candidatura de Lula fosse suspenso enquanto o processo tramita. E esse pedido também não encontra suporte na legislação eleitoral. O pedido que deveria ter sido feito era, primeiro, apontando quais rádios estavam descumprindo a norma.
estavam deixando de veicular as Mas inserções. o relatório traz isso, né? Não, esse aqui é o problema. O relatório não traz. Na emenda da inicial, o candidato Jair Bolsonaro, ele nomina 8 rádios, 8. Ele diz que é 0,15% do total que, segundo ele, teria. Ele nomina 8 rádios que teriam deixado de veicular propaganda. Só 8. Na inicial, nem isso. E o relatório não nomina nenhuma rádio. Pelo menos o relatório que foi juntado no processo. Se eles têm lá um relatório que nomina, eles não apresentaram. E dessas 8, tem um detalhe, apesar de não ter sido feito formalmente dentro dos autos do processo, 6 já se pronunciaram afirmando que não houve irregularidade. Das 8 que foram nominadas na segunda petição, na emenda da inicial. Então, o que o ministro Alexandre percebeu foi que não há sequer indícios suficientes para a abertura de uma investigação. E a legislação eleitoral é muito clara que o autor de uma representação, de uma denúncia, o nome que o advogado quiser dar à petição, ela tem que ser instrumentalizada com elementos mínimos de prova que permitam ao tribunal iniciar uma investigação. Porque senão vira fofoca. Senão o advogado fica o tempo inteiro apresentando petição e gerando ação de investigação judicial eleitoral, e isso não vai ter fim nunca. Tem que ter um início de prova, como a gente chama no direito. E o que o ministro Alexandre diz é que aqueles documentos não são início de prova. Ele apresenta lá, inclusive, o ministro Alexandre, um estudo que teria sido realizado por um especialista de uma universidade pública, mostrando as fragilidades do relatório, que primeiro chamou-se de auditoria, depois viu que não é auditoria, é uma checagem através de streams e não de veiculação da programação das rádios no dial. Então, isso tudo é muito nebuloso. E o que o ministro disse foi, olha, isso daqui não serve. Se a coligação apresentar elementos que sejam realmente demonstradores da existência de uma não veiculação de inserções, isso vai ter o seu curso. E aí eu volto a falar, não pode ser contra a coligação adversária, a não ser que eles tivessem apresentado naquela petição elementos que mostrassem que havia um conluio da coligação adversária com as rádios para não veicular as inserções. E isso sequer foi alegado, não é que não tenha sido provado, não. Isso sequer foi alegado, tanto na petição inicial quanto no aditamento da petição inicial. Então, primeiro, não havia elementos nos autos que demonstrassem, que comprovassem ou que pelo menos iniciassem a prova da alegação de fraude, de não veiculação de inserções. Segundo, não há sequer alegação de que haveria uma fraude capitaneada pela coligação adversária. E terceiro, o pedido que eles formularam não encontra respaldo no Código Eleitoral, na legislação eleitoral. Portanto, não poderia ter seguimento. Doutor Vladimir, rapidamente aqui, porque muita... Isso é o aspecto jurídico da questão. Estou falando aqui... Vai ter 1 milhão de coisas para a gente falar aqui, o assunto realmente é complexo. Mas, inicialmente, de quem é a responsabilidade para a disponibilização desse material para as rádios utilizarem durante o período eleitoral, e quem é o responsável também, quem é responsável, que tem a prerrogativa de fazer a fiscalização da veiculação desse material? E aí eu queria saber se essas pessoas, essa pergunta de Júlia associada à responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. A legislação é muito clara no sentido de que a responsabilidade por enviar os materiais de propaganda, os spots, os VTs, na linguagem técnica, para as emissoras, tanto de rádio quanto de TV, é das coligações. Das coligações. Isso aí é claro, a legislação eleitoral, em nenhum instante ela deixa qualquer margem de dúvida quanto a isso. Mas antes que o ouvinte venha perguntar no chat, eu vou já falar aqui também, mas o TSE disponibiliza lá uma página para que na hora que ele disponibiliza, ele não tem responsabilidade? O TSE, que a legislação permite, as rádios criaram um pool de emissoras para facilitar a recepção do material e a distribuição no Brasil. Porque você imagina que nós temos mais de 5 mil emissoras de rádio no Brasil. Cada campanha, cada coligação teria que mandar os seus spots diariamente para todas essas mais de 5 mil rádios. Realmente é um trabalho bastante difícil. O que é que as emissoras fizeram? Criaram um pool de emissoras. E esse pool de emissoras, que é uma entidade, não é uma entidade, porque ela não chega a ser uma pessoa jurídica, mas é uma entidade privada, ela é sediada em uma sala do TSE, mas mantém a sua natureza privada porque ela é composta unicamente pelos representantes das emissoras de rádio. Esse pool de emissoras recebe diariamente de cada uma das coligações, através de um e-mail específico, um e-mail para as rádios e outro e-mail para as TVs, o material de cada uma das coligações. E com esse material chegando ao pool de emissoras, ele é disponibilizado numa página criada no Hot Site, esse é o termo técnico, né? No Hot Site Eleições 2022, que foi
que é mantido pelo TSE. Então, o TSE disponibilizou dentro do seu hot site um local para que as mídias recebidas pelo pool de emissoras fosse disponibilizado para que cada rádio no Brasil acessasse esse hot site e baixasse, fizesse o download, como se fala tecnicamente também, daquele material. Isso diariamente. Mas uma dúvida também. E desculpa estar interrompendo. Pois não. Para concluir a resposta. Mas isso não transfere para o TSE a responsabilidade, porque a responsabilidade ela decorre da lei. Não é o fato de que o TSE resolveu disponibilizar para facilitar o trabalho das coligações. Mas a responsabilidade continua sendo das coligações e das rádios. Porque a rádio ela tem a obrigação de veicular. E, inclusive, se a rádio não recebeu o material de hoje, dia 27 de outubro, porque não foi disponibilizado, porque a coligação não enviou, ela tem a obrigação de veicular o material de ontem, 26 de outubro. Então, a rádio sequer pode alegar que não disponibilizou hoje porque não recebeu o material de hoje. A própria norma está escrito expressamente na norma. Então a rádio ela tem que pegar o anterior que ela tem. Se a coligação deixou de enviar, no dia de hoje ela veicula de ontem. Essa é a norma que está expressa na legislação eleitoral. Mas nesse pool do que está lá no TSE, ele fica sob a responsabilidade de quem? Mesmo sendo entidade privada, mas estando no TSE e tomando conta de uma página que está lá no TSE, não pode ter nenhum tipo de fragilidade, eu vou falar assim, para se, por exemplo, alguém que está dentro desse pool, que está tomando conta disso, deixar de colocar as inserções que chegam dos partidos lá. Quem é que fiscaliza esse trabalho realizado por eles? O trabalho de fiscalização também está contido na norma, é dos partidos políticos, das coligações, no caso, porque nós não temos partidos isolados concorrendo no segundo turno. A responsabilidade é das duas coligações, de fiscalizar. E ao momento em que identifica que uma rádio específica, e esse é que é o grande problema da denúncia formulada pela coligação do presidente, é que ele não fez a denúncia contra rádios específicas, ele fez uma denúncia genérica. No momento em que ele identifica que rádio específica não está veiculando, ele tem que imediatamente representar contra aquela rádio específica, demonstrando que aquela rádio não veiculou, não pode ser só uma alegação, tem que ter a prova, e pedindo as medidas que estão previstas na norma. Veiculação fora do horário previsto no plano de mídia e mesmo punição da rádio, inclusive com penalidade de multa, se a rádio insistir na não veiculação. Então, a obrigação de fiscalizar, mesmo existindo o pool, mesmo existindo a disponibilização das mídias na página no hot site Eleições de 2022 da internet, continua sendo dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos e do Ministério Público Eleitoral, que é o grande fiscal das eleições, é o fiscal do cumprimento da lei. O TSE, ele não tem essa obrigação fiscalizatória, até porque o TSE, nesse aspecto, ele é quem vai aplicar penalidades se houver representação. E se ele que vai aplicar as penalidades, não é ele que vai fiscalizar. Tem muita gente perguntando aí. É isso que eu quero falar. A gente tá assim, só levantando as mãozinhas, todo mundo doido para perguntar uma coisa. Vladimir, mas o fato do servidor ele ter sido exonerado, isso não significa um indício de que houve uma falha do TSE? Porque a exoneração saiu poucos minutos depois de toda essa confusão. E a justificativa do TSE para a exoneração, obviamente que a gente está falando aqui sobre ilações e entende até a saia justa que está colocando o doutor Vladimir para falar sobre isso. Mas após a exoneração saiu após chegar o material e o TSE disse que ele foi exonerado por causa de práticas de assédio moral contra alguns servidores que lá estavam, mas no mesmo dia. E não teve um processo administrativo para... E ele ter ido à Polícia Federal também causou todo esse alvoroço. A exoneração, e ele foi exonerado do cargo de provimento de comissão. Ele não foi exonerado... Não, claro, ele é um... Por isso que não teve processo administrativo, né? Processo administrativo só se ele... Ele é servidor de carreira. Ele é servidor de carreira. Ele é analista judiciário. Mas ele exercia uma função gratificada ele foi destituído, o termo técnico, inclusive é esse. Ele foi mas destituído. Logo no dia que chega a documentação. Estranho. Tudo ali foi muito estranho. Primeiro, aquele e-mail que chegou ontem se referia a um fato que ocorreu no dia 6, dia 10. Ou seja... No início do segundo turno. O fato ocorreu no início do segundo turno. A coligação de Bolsonaro entra com a ação no dia 25. O e-mail chega no dia 26. O e-mail já chegou depois da ação. Então, só isso aí já é muito estranho. Como se fosse uma ação orquestrada. O servidor imediatamente toma uma providência em relação a esse e-mail. É exonerado. E sai de lá direto para a Superintendência da Polícia Federal para ser ouvido por um delegado em um inquérito que não existe. E só para explicar, pessoal, o servidor, ele tinha postagens contra Lula nas suas redes sociais também. Já descobriram isso? O que é que o delegado da Polícia Federal estava fazendo? Descobre tudo, Liceu.
que é que o delegado da Polícia Federal estava fazendo na superintendência, já esperando esse servidor? Se eu sair daqui agora com qualquer cliente para ser ouvido por um delegado de Polícia Federal, eu não vou conseguir que ele seja ouvido, porque não está marcado, não está agendado. Se eu sair daqui com uma pessoa para uma delegacia de Polícia Civil para registrar um BO, eu vou passar umas 3 horas lá para conseguir registrar um BO com um escrivão de Polícia Civil. O servidor, depois de receber o e-mail, mandar para não sei quem, ser exonerado, ele sai do TSE, vai para a Polícia Federal, tem um delegado lá esperando por ele, é ouvido e já dispara esse termo de depoimento para o Brasil inteiro. Inclusive com o número do WhatsApp dele no termo de depoimento. É muito estranho tudo isso. Tudo isso está muito... Eu não tinha prestado atenção nisso, não. Vou mandar mensagem para ele. Está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. Porque é como se tivesse tido uma orquestração que envolvia esse servidor. Eu não estou dizendo que houve, mas foi estranho. Dá para se desconfiar. Foi estranho tudo acontecer num dia. Foi estranho que o TSE tenha resolvido exonerar esse servidor naquele dia. Assim, foi estranho que tivesse um delegado de Polícia Federal esperando para ouvir essa... E aí a gente tem que entender que o ministro da Justiça é quem é o comandante da Polícia Federal. Então, assim, e foi um policial federal, um delegado de Polícia Federal de Brasília. É tudo muito nebuloso. E tudo aconteceu na manhã do dia 26 de outubro. O servidor chega para trabalhar na manhã do dia 26 de outubro, deve ter chegado a trabalhar pelas 9 horas, que em Brasília ninguém trabalha antes das 9. De 11h30, 2h30 depois, já estava circulando na internet o termo de depoimento dele na Polícia Federal. Sim. Foi tudo muito... Por isso é que essa coisa tem que ser apurada. Essa situação desse servidor vai ser apurada no âmbito administrativo do TSE, porque ele é servidor da Justiça Eleitoral e, se não me engano, ele está lotado atualmente no TSE. No gabinete da presidência, né, ele ligado era ao servidor setor de do TRE comunicação. do Distrito Federal, foi removido para o TSE, então a apuração deve ocorrer no âmbito do TSE. Porque está tudo muito nebuloso. Não sei se o servidor está mentindo, não sei se ele foi desonerado por isso mesmo, por alguma razão diferente do que está sendo veiculado. Agora, de fato, o servidor tinha já alguns problemas internos dentro da instituição a que ele é vinculado. Inclusive, esse aspecto de o servidor da Justiça Eleitoral estava realizando postagens em benefício de um candidato ou em detrimento de outro. Isso não é proibido, mas isso não é próprio de quem trabalha na Justiça Eleitoral. É como se o juiz eleitoral tivesse cuidando de dizer em quem ele vai votar. Um árbitro de futebol, se estivesse lá, aparecer ele com a camisa de um time e não dar o pênalti. Doutor Vladimir, diante de todo esse rol de episódios novos, de coincidências, ontem à noite nós terminamos a quarta-feira, né, depois de tudo isso, com um pronunciamento do candidato e presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que foi prejudicado por fraude nas inserções e prometendo recorrer da decisão do TSE. A fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, gerou uma série de interpretações, inclusive com a possibilidade do que a gente chama de um terceiro turno. Isso de uma forma, claro, a gente não está falando de um terceiro turno para o eleitor ir votar, mas porque essa disputa ela não se encerre com o resultado da eleição do domingo. Como o senhor analisou as reações e o que significa recorrer dessas decisões após a negativa do ministro Alexandre de Moraes? Aí a gente passa para o aspecto político do litígio. Porque tem um aspecto jurídico dentro disso, que é o direito de recorrer. A decisão é monocrática, é do presidente Alexandre de Moraes, e ele deve recorrer para o plenário do TSE. Tem recurso previsto na legislação quanto a isso, ele deve exercer o seu direito de recorrer e os 7 ministros do TSE vão se reunir para decidir sobre esse recurso. Esse é o aspecto jurídico. No aspecto político, o presidente primeiro começa a sua fala dizendo que houve fraude que o prejudicou. Aí ele já está pressupondo, inclusive, que deve ter havido um conluio entre a coligação adversária e as rádios que deixaram de veicular, porque é a única possibilidade de fraude. E isso não está dito na petição inicial do processo. Não está dito. É uma fala do presidente. Certo? Então, isso aí é um aspecto político. Ele cria um fato político a partir de um processo jurídico. Mas, assim, isso é próprio das campanhas eleitorais. Os processos Mas esse questionamento jurídico, ele pode modificar em algum momento o curso desse processo? Esse não. Esse processo não. Do domingo? Esse que foi indeferido indisciplinadamente pelo presidente Alexandre de Moraes, não. Porque esse processo ele não tem como ter consequência. Esse processo ele é frágil. Ele é frágil no conteúdo e é frágil na forma. Vamos esquecer do conteúdo. Digamos que ele estivesse ali assoberbado de provas. Mas ele é frágil na forma. O que se pede nele não se pode dar. Então, porque ele pede que se suspenda a propaganda de Lula. De Lula. E se investiga as rádios, se investigue tudo. Mas nós estamos... Perdão, pode continuar. Mas pode sim haver
a judicialização desse fato através de um procedimento próprio, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Como aconteceu no episódio aconteceu de em Aécio 2014, Neves. que a Aécio Neves propôs a ação no final de 2014 e ela só foi julgada em 2017, né? Já no governo Temer. Não foi nem mais no governo Dilma. Dilma já tem, inclusive, sido afastada. Mas naquela época o candidato não estava no exercício da presidência da República, né? Sim, tudo bem, mas isso é irrelevante, porque a ação ela pode ser proposta até a data da diplomação. A diplomação deve ocorrer em dezembro. Ali, normalmente ocorre entre o dia 15, ocorre entre 15 e 19 de dezembro, normalmente. Então, até o dia da diplomação, podem ser propostas ações, tanto contra Lula quanto contra Bolsonaro. E devem ser propostas inúmeras ações de um contra o outro, eu não tenho dúvida disso. Esse terceiro turno ele vai ser bem mais emocionante do que o terceiro turno de 2014. Porque envolve um candidato que está também no exercício da presidência. Porque, Virgínia, nós teremos muitas ações e não apenas uma. Eu vou dar outro exemplo aqui de terceiro turno, só que esse daí foi menos falado. As ações de investigação judicial eleitoral contra Jair Bolsonaro pelo uso de fake news nas eleições de 2018. Se não me engano, ainda tem uma ação para ser julgada. Eu acho que já foram julgadas duas e ainda tem uma para ser julgada. Então, é normal, vai ter ação, não tenho dúvida. A eleição polarizada dessa, radicalizada, é claro que vai ter. Agora, o que não pode haver é a perspectiva de desrespeito ao resultado das eleições. Isso aí não pode haver. Se o candidato Jair Bolsonaro perder a eleição, vamos para uma hipótese, e ele quiser judicializar dizendo que houve fraude, que é o direito dele, está escrito na lei, está escrito na Constituição, ele pode fazer. E se acontecer o inverso? Se o candidato Lula que perder a eleição e quiser judicializar, ele tem todo esse direito, ele está na norma. Ele pode dizer que os auxílios pagos durante o período eleitoral foram ilícitos, que aquele elemento constitucional é inconstitucional, que aquilo caracteriza ilícito eleitoral e, portanto, leva à perda de uma... Isso está na norma, é permitido. O que não pode é haver o desrespeito ao resultado da eleição. Quem ganhar tem que ser empossado. Isso aí tem que ficar muito evidenciado. A gente não pode ter a perspectiva de pensar na possibilidade de quem ganhar não assumir. Isso é que não pode. Quem pensa nisso está cometendo, inclusive, um ilícito, porque no Brasil o princípio democrático ele é fundamento da República. Ele é mais importante do que o próprio artigo 5º da Constituição. Ele está no artigo 1º. Ele é fundamento da República. Nós vivemos numa República Federativa democrática. Então, a gente não pode pensar na possibilidade de haver um desrespeito ao resultado das eleições. Quem se sentir prejudicado entra na justiça e a justiça responde se sim ou se não. Ontem Jair Bolsonaro ele não chegou a falar que não respeitaria o resultado das eleições e só para deixar isso bem claro também, não foi dito por ele, mas disse que pode recorrer. Ele se sente prejudicado, exatamente. Né? Uma outra coisa que foi levantada também, doutor Vladimir, o senhor falou sobre a fragilidade das provas apresentadas no entendimento de Alexandre de Moraes, mas Bolsonaro também ele disse que por muito menos o TSE já abriu investigações e determinou mandados de busca e apreensão devido àquelas mensagens de WhatsApp, prints de WhatsApp contra empresários. Será que nesse caso também, de fato, a Justiça Eleitoral não está tendo 2 pesos e 2 medidas para fazer um peso, para pesar essas provas apresentadas por um lado ou por outro? Primeiro estabelecer, não foi o TSE, o presidente Jair Bolsonaro errou, foi o Supremo. Porque foi a mesma pessoa. Foi a mesma pessoa, mas foram instâncias a mesma pessoa, Alexandre de Moraes. Diferentes. Quem determinou aquela busca e apreensão na Casa dos Empresários foi o Supremo Tribunal Federal. Certo? E, inclusive, acho que a medida foi referendada pelo plenário da Corte. Não foi monocrática, mas depois foi referendada. Segundo, eu não conheço os autos do famigerado inquérito das fake news, mas segundo e também tem o inquérito dos atos antidemocráticos, né? São 2 inquéritos distintos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, havia elementos fortes da atuação daqueles empresários, daquele grupo de empresários, em prol de um ato antidemocrático. Por isso, inclusive, eu acho que foi no inquérito dos atos antidemocráticos, não das fake news. Ele possuía conversas de WhatsApp que tinham sido interceptadas e nessas conversas de WhatsApp teria se configurado esses atos antidemocráticos. Esse foi o fundamento do ministro Alexandre de Moraes. Nessa decisão agora, ele disse que o que não há são as provas de que houve a não veiculação das inserções. O que muita gente reclama é que também não teve prova de que esse pessoal estava participando também desses atos. E isso foi muito utilizado também para a campanha eleitoral, tem que ser dito, de fato. Só que aí o ministro disse que é o contrário, que tinha lá os prints das conversas de WhatsApp que foram interceptadas legalmente por uma quebra de sigilo telemático.
segundo o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou me valendo do que está na decisão, Sim. porque eu, de fato, não conheço os autos, até porque, se não me engano, corre em segredo de justiça. Só quem tem acesso são os advogados habilitados. Então, a diferença aí seria a prova do que foi alegado. A gente não está tratando aqui da possibilidade jurídica, da hipótese jurídica, mas da análise da prova de cada processo. O ministro Alexandre de Moraes disse que, nesse caso, não aprova. E o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo, disse que, naquele caso, aprova. Então, na verdade, se trata de uma análise da prova e não de uma análise da perspectiva jurídica de um caso ou de outro. É essa a diferença. O presidente da República misturou os dois temas como se os dois tivessem o mesmo nível de prova. Eu nem sei se ele tem esse tipo de compreensão, porque ele não é advogado, ele não é bacharel em direito para fazer esse tipo de análise. Mas, como eu disse, aquele discurso do presidente é um discurso político, não é um discurso jurídico. O discurso jurídico quem faz são os advogados dele. E os advogados dele vão fazer o discurso jurídico dentro do processo, vão recorrer. Ainda há tempo para a coligação, tempo do calendário eleitoral, para a coligação do candidato Jair Bolsonaro entrar com esse processo, com essa reclamação que o candidato prometeu fazer no dia de ontem, que possa interferir no processo até o próximo domingo? Olha, depende do que a gente chama de interferir no processo. Se interferir no processo for, por exemplo, adiar a data das eleições, isso aí é inviável. Até porque para adiar a data da eleição no Brasil tem que ter emenda constitucional. Tem gente falando nisso aqui no chat, mas não foi falado pelo presidente da República, não. Adiar a data da eleição no Brasil só por emenda constitucional. É fácil rememorar. Nós tivemos uma emenda constitucional em 2020 que adiou as eleições para 15 de novembro devido por conta da pandemia. Então, tivemos uma emenda constitucional. Porque no Brasil, como a Constituição da gente ela é muito ampla, ela abarca muita matéria, a data da eleição está na Constituição. Está lá no artigo 28 e no artigo 60 e alguma coisa, 84, negócio assim. É tanta norma que eu tenho lido esses últimos dias, eu tenho lido mais resolução do TSE do que a Constituição. Mas está na Constituição. Então, para alterar essa data, teria que alterar a Constituição. Não pode uma decisão do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, fazer esse adiamento. Então, se a perspectiva que se fala de apresentar algum processo que possa interferir na eleição do domingo for adiar, é inviável. Do ponto de vista jurídico, é inviável. Teria que ser um ato de força para adiar as eleições de domingo. Se for um processo para tentar reaver as inserções que não foram veiculadas. Isso daí é viável, está na norma, está lá no artigo... Mas a propaganda só é veiculada acho que até amanhã, Ricardinho. Até amanhã. Mas não tem problema. Excepcionalmente, isso também está na norma. O TSE pode, por exemplo, permitir que determinar que as rádios veiculem no sábado. E que compensem o prejuízo. E que compensem o prejuízo. Desde que seja comprovado que houve a não veiculação de inserções que eram devidas. E eu volto a dizer, o que o ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão de ontem é que não há prova da alegação. Se a prova chegar num processo certo, num pedido certo, e nem é o ministro Alexandre que vai analisar, quem analisa isso são os ministros auxiliares. São 3 ministros auxiliares que tratam de propaganda eleitoral. Se for apresentada uma representação com a prova concreta, com a identificação das rádios que deixaram de veicular, os ministros da propaganda, os ministros auxiliares, eles vão decidir e, se for o caso, vão determinar que seja veiculado. Última pergunta, por favor. Eu ainda tenho você tem 10 segundos. A futurologia é gigantesca. No caso de comprovado, obviamente que isso não está nem posto, não está nem sido questionado, não foi nem acusado pela campanha de Jair Bolsonaro. Mas se tiver ocorrido qualquer tipo de conluio para que essas propagandas não tenham sido, se de fato não tenham sido veiculadas, cabe algum tipo de sanção que poderia até anular uma possível vitória da coligação adversária? Se isso tem que ser apurado no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral, numa AGE, e ela teria que envolver a campanha adversária, que teria sido e as rádios. Se isso for proposto, for apurado e for identificado que houve esse conluio, isso daí caracteriza uso abusivo de meios de comunicação, está previsto na norma. Essa eu vou dizer até o número, para dizer que eu estou mentindo. Artigo 22 da Lei Complementar 64. E a consequência é perda de mandato, declaração de inelegibilidade. Então, há sim instrumento jurídico suficiente. Ele só tem que ser manejado corretamente, certo? E ele pode ser aplicado tanto que se a candidatura adversária, o candidato for eleito, como ele não sendo eleito. Ainda assim, caberia a ação, mesmo o candidato adversário perdendo a eleição. Então, há um instrumento jurídico próprio, adequado, que pode ser utilizado pela campanha do candidato Jair Bolsonaro. E se o candidato adversário for eleito e for apresentada essa ação e ela for procedente, essa AGE, a consequência seria perda de mandato do que decorreria uma nova eleição. Como acontece nos municípios, vai haver agora em Canguaretama, aqui no Rio Grande do Norte, Macau e Guamaré, são 4 eleições por ano. Vladimir, para a gente encerrar, infelizmente, porque o pessoal do chat, inclusive, empolvoroso, todo mundo parabenizando aí
a Não entrevista. é todo mundo parabenizando, É, não, viu? Tem gente aqui presenteada com a gente também. Tudo no Brasil hoje em dia é 50%. Exatamente. Nós estamos vivendo uma eleição em que o TSE ele tem sido o grande protagonista, vamos dizer assim, né? E recentemente teve aí a mudança para ampliação dos poderes do TSE. Qual a opinião? O que é que o senhor acha que pode mudar, impactar positivamente e negativamente também? Primeira coisa, o TSE ser o grande protagonista da eleição está errado. E está errado, tanto pode ser um erro por conta de um autoprotagonismo do TSE, quanto pode ser um erro porque os jogadores estão jogando... Explorando muito o juiz. Explorando muito o juiz ou praticando muitos atos ilícitos que fazem com que o juiz tenha que se sobressair. Porque a regra é que os jogadores se sobressaem e o juiz fica ali caladinho. O TSE tem trabalhado a mais. Então, dizer assim. O protagonismo do TSE é ruim porque mostra que o jogo democrático não está sendo jogado corretamente. Aí pode ser por parte dos jogadores ou pode ser por parte do árbitro. Mas é ruim de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Às vezes o árbitro entra até em campo. Né? De um jeito ou de outro é ruim. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa resolução da semana passada que o TSE teria aumentado os seus poderes para o combate às fake news, na verdade ela está mal interpretada. O que o TSE fez foi regulamentar o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, que é da Justiça Eleitoral. Vocês devem ter visto que, por exemplo, na campanha do primeiro turno era comum a Justiça Eleitoral mandar o candidato tirar uma bandeira, tirar uma propaganda, a faixa. Por quê? Porque o juiz, ele, mesmo sem provocação, ele tem o poder de polícia sobre a propaganda. Se ele identificar... E agir por ofício. Se ele identificar que a propaganda está irregular, ele pode ir lá e agir de ofício. Isso está na norma, está no Código Eleitoral de 1965, já é bem velhinho. Está lá. Então, o TSE, na verdade, ele regulamentou como vai exercer o poder de polícia sobre a disseminação de fake news, que é uma realidade nova. Nós estamos na segunda eleição presidencial em que as fake news são um instrumento de antipropaganda eleitoral, certo? De propaganda negativa. Por isso é que eu não enxergo aquilo como uma exacerbação do poder do tribunal. O tribunal apenas regulamentou o exercício do poder que ele já tem por força do Código Eleitoral, que é de 1965. Certo? Então, não há essa exacerbação. O que há exacerbação, não por essa resolução específica, mas uma exacerbação, como você destacou, Liz, do papel do tribunal. Aí, como eu disse, não sei se por decorrência dele mesmo ou por decorrência de jogadores que estão praticando muita falta durante o jogo. Me parece, inclusive, que é isso. Os jogadores estão jogando numa linguagem futebolística. Do pescoço para baixo é bola. É canela, né? E do pescoço para baixo não é bola. A bola tem que estar no chão. Ei, gente, e essa bola ainda vai rolar amanhã, porque nós teremos o debate. Depois de uma semana marcada pelo episódio Roberto Jefferson, né, que teve uma repercussão imensa nesse processo de segundo turno. Veio também agora toda a denúncia que envolve as inserções de rádio. Teremos para fechar a semana... Hoje um debate. Amanhã um debate, verdade, né, entre os dois candidatos. Que eu fico imaginando, Vladimir, Júlio, Ulisses, meus caros ouvintes, como os dois candidatos não entram tensos para um debate há 48 horas de uma eleição para falar na maior emissora de televisão do país, né? Então, a gente ainda tem uma semana ainda que não terminou e ainda pode ter emoções no dia de amanhã. Pois é, a gente agradece a presença do advogado e juiz eleitoral, nosso parceiro aí, Vladimir Capistrano, que veio aí esclarecer as dúvidas, movimentar o chat, né? Como o chat hoje aqui, o Vladimir, se fosse eu nem lia muito na boca, muita gente discordando aqui. Tem um amigo meu que os médicos recomendam que não leia os comentários. É justo. Faz mal à saúde, né? Pois é, muito obrigada, Vladimir. Eu que agradeço, Ulisses, Virgínia, Júlio, a todos aqui da Jovem Pan, é sempre uma satisfação. E esse formato de vocês é uma delícia, a gente conversa à vontade.